iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, dia 6 de maio, programa inédito, queremos agradecer profundamente, de coração, a todos os amigos, a todos os colaboradores que estiveram conosco no primeiro Fórum Permanente Pró Meio Ambiente, Curitiba Rio Mais 20, realizado na Ordem Rosa Cruz, e que se mostrou um sucesso pela pluralidade de ideias, de sugestões e de projetos visando a preservação, a regeneração do meio ambiente, tanto do meio ambiente externo como do nosso meio ambiente interno. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar mais um pouquinho com o nosso querido Frater Elias Nemir, que responde pela gerência da nossa grande loja e que vem refletir, como de hábito, com vocês acerca deste assunto tão importante que é a poluição externa e a poluição interna. Como podemos nos livrar disso? Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Frater Jamil. Mas eu estava ali ouvindo aqui e pensando, né? Como a gente, vamos dizer assim, se envolve, né? De uma forma, vamos assim dizer, até positiva, vamos dizer, com esses eventos todos. E daí, o quanto significativo é todo esse movimento. Né? Porque no fundo é um movimento que a gente está iniciando. Nós na Ordem estamos chamando de um movimento, né? É um movimento Rosa Cruz da ecologia espiritual, vamos assim dizer. E aí que a gente precisa ficar atento, não é? Principalmente quando nós pensamos na poluição. E nós pensamos muito numa coisa só externa, né? Estamos vendo só porque é a água, porque é o rio, porque é a rua, porque é isso, porque é aquilo. Mas de certa forma nós nos esquecemos que é onde que inicia tudo isso. Qual que é vamos chamar de o movedor, vamos dizer, disso tudo? Qual é o promotor de tudo isso, se não é cada um de nós, se não somos nós? Não é? Porque se nós observarmos bem, na natureza toda, de certa forma, o que mais contribui para isso, para a poluição, somos nós, são os seres humanos. E se nós começarmos a observar, nós vamos ver que tem uma razão interior, cada um de nós. Mas não é olhar isso como, vamos dizer assim, como uma forma negativa, mas sim como uma forma positiva. Quer dizer, o que a gente pode melhorar? Não é aquela pergunta, eu acordo de manhã cedo, já tem que estar na minha mente que o que eu vou fazer hoje tem que ser melhor, ou menos um pouquinho melhor do que foi feito ontem. E isso deve ser levado para a ecologia. Por incrível que pareça, isso deve ser levado para a ecologia. Porque no fundo, veja bem, a palavra já está dizendo eco, né? A vida é um eco. Às vezes nós estamos reclamando, mas nós não perguntamos para nós mesmos o que é que eu estou fazendo para que isso chegue até a mim. Afinal de contas, como é que eu estou participando nisso? Qual é a minha contribuição ou não? Ou não estou fazendo contribuição nenhuma? Então veja que a pergunta, queira ou não, parte de cada um de nós. Então nós estamos sempre esperando que alguém isso, alguém aquilo, e nos esquecemos disso. Nós em Curitiba, por exemplo, temos a felicidade de termos um programa, por exemplo, do lixo que não é lixo. Sim, sim. Não é? Quer dizer, na verdade a gente pode até melhorar um pouquinho isso, né? O que pode ser aproveitado de uma forma e o que pode ser aproveitado de outra. Porque, na verdade, tudo pode ser transformado, tudo pode ser aproveitado. Só que nós precisamos encontrar os meios. Mas, mesmo assim, você vê, segundo os dados e tudo, não são todos ainda que fazem, que dão essa contribuição. Não é? Você veja quanta consciência, quanta conscientização ainda é necessária. Porque tudo isso é para o bem-estar de quem? Nosso. Nosso. E da própria natureza. Do planeta todo. Né? E do planeta todo. Não é? Veja que a vida, ela queira ou não, ela passa por nós, das mais variadas formas. Mas nós às vezes ficamos, não, ecologia, isso é com o ecologista, isso é com o IBAMA, isso é com o meio ambiente, não é assim que a gente faz? Sim, sim, delegamos sempre. Vai delegando, mas sempre não é comigo. E quando, se nós observarmos bem, é conosco. E tem mais uma, é fonte de um grande aprendizado. Se nós observarmos bem, se formos ler inclusive um pouquinho, nós vamos aprender. O que é reciclar? Não é? Já começa por aí, vamos aprender. O que é aprovar?
perdão, aproveitar melhor um alimento ou isso, aquilo, nós vamos aprender. Não é assim? Com certeza. Só aprendemos. Então, a participação nossa é importantíssima. Agora, precisa ser de forma construtiva. O problema nosso é que nós sempre estamos voltados para criticar as coisas. Tá? Isso não presta, isso não adianta, isso não vai resolver nada, não é assim? Sim, sim, sim. O que vai adiantar eu recolher o lixo que pode ser aproveitado mais rapidamente, como é o caso do plástico, do vidro, do metal, etc. Isso não vai resolver nada porque sou eu que estou fazendo. Não é assim? Então ele se esquece que ele está fazendo a parte dele, por mínima que seja, ela é construtiva. Agora o senhor tocou num assunto, fez uma abordagem muito interessante que quase ninguém se lembra, Frater Elias, que é a questão da preservação interior, né? Fazer a preservação mental, da melhoria, né? Mental e da poluição interior. Quer dizer, quando nos permitimos a pensamentos negativos, começa aqui, né? Eu estou me poluindo. E vai irradiando para o ambiente, isso. Claro. Se eu jogo para dentro, veja bem o que ocorre, uma linguagem bem simples. Se eu jogo para dentro, significa que eu estou mandando isso para níveis, muitas das vezes, bastante delicados. E que a resposta vai ser muito mais forte. Veja, então se eu coloco uma coisa que não é construtiva, vai vir uma coisa que não é construtiva, mas numa força muito mais intensa. É isso que nós não entendemos ainda. Potencializa. Porque isso vai para níveis, vamos dizer, subconsciente, por exemplo, que pode vir com uma força muito grande. Entendeu? Nós não entendemos isso ainda, achamos que não tem nada demais, entendeu? É isso que nós precisamos entender. De fato. Isso que nós precisamos entender. Quer dizer, de certa forma é um envenenamento, vamos assim dizer. Não é? Então, essa poluição, ela é muito mais delicada do que a externa, porque é ela que potencializa tudo isso. Então, à medida que nós vamos entendendo que o fato de selecionar o lixo está provocando melhoras nesse sentido, pode estar certo que nós estamos acrescentando alguma coisa dentro. Nós estamos selecionando também alguma coisa para nós, para o nosso interior, para o nosso íntimo. Porque você não escapa, essas ações são interativas, como estamos dizendo hoje. Há uma interatividade, que a gente não pensa nisso. Entendeu? Então nós temos que, de um jeitinho ou de outro, encontrarmos uma forma de partirmos também para essa ecologia. Entendermos melhor isso. Quer dizer, que ecologia não é assunto só de ecologista ou do engenheiro florestal, ou do gestor de ambiente, ou do IBAMA, etc. Não, todos nós. Não tem um ser humano que possa dizer assim, não, eu não participo desse processo. Responsabilidade geral. Geral. Certo? Então, o ato de cada um de nós é um ato que participa de toda a ação planetária. Só que nós não temos essa consciência planetária. Veja que coisa interessante. É possível reciclar a consciência? Reciclar os pensamentos? Ah, mas é isso aí. É possível. Claro que você pode reciclar. Por isso a reciclagem é muito importante nós entendermos. A reciclagem é mudar algo ou transformar algo para que possa ser proveitoso. Mais ou menos por aí. Entendeu? Então, isso já provocou riquezas de muitas pessoas. Quem não se lembra daquela famosa plaquinha, compra-se ouro velho? O ouro não envelhece. É verdade. Não é? Mas é uma forma muito inteligente de dizer, isso aí não vale mais nada. Mas claro que a pessoa está sabendo que tem um valor muito grande. Sim. Hoje já não se usa mais essa plaquinha. Por quê? Porque se formou uma consciência de que o ouro não envelhece. O ouro sempre é ouro. Sim. Então nós temos que entender que o plástico continua sendo plástico. Tem uma função, pode ser aproveitado o vidro, o ferro, o aço e assim por diante, o alumínio. Nem se fala. Agora, se a gente lança isso de qualquer forma, cadê a transformação? Cadê o aproveitamento? Cadê a alquimia? A alquimia, né? Veja, com queira ou não, você começa a se lembrar de que esse processo é nosso, interior nosso. Só que é uma alquimia diferente. É uma alquimia interior, uma alquimia espiritual. Mas veja como tudo está relacionado. Agora, se eu relaxo,
Eu não tenho nada a ver com isso. Daqui a pouquinho, quem é que está sofrendo com isso? Eu mesmo. Fratre Elias, porque eu não estou mais nem dando atenção a mim mesmo. A mim mesmo, é verdade. Como é que o senhor vê esse movimento das casas, dos ambientes sustentáveis? Tem até aquele famoso livro, o Manual do Pé Descalço, se não me engano, acho que é esse termo, né? Arquiteto dos Pés Descalços. O arquiteto dos pés descalços, né? As pessoas estão, parece que, aprendendo a não desperdiçar e viver de forma equânime com a natureza. É uma consciência que está se espalhando. Sim, sim, sim. E felizmente, né? E felizmente, nós estamos tomando conhecimento de... E isso tudo através do quê, gente? Da natureza. A natureza pode nos orientar, pode nos ensinar e muito. Só que nós precisamos conhecê-la melhor. É a coisa do interagir. Tem gente que pensa que não tem como interagir com a natureza, porque pensa que interage só com o primo, com o João, o José. Não pode interagir com a natureza. Um engano, né? Um equívoco profundo dos maiores, vamos assim dizer. Né? Então, nós estamos vendo que você pode aproveitar uma série de coisas, como está acontecendo aí com o bambu, que o Frater está falando agora há pouco de como, né? De sustentabilidade. O bambu, por exemplo, pode ser aproveitado das formas, olha, fantásticas, conhecida no Oriente já de muito tempo. Nós estamos descobrindo agora. Entende como é? Então, há necessidade de interagirmos um pouquinho mais, buscarmos, compreendermos. E para isso nós temos que entender que a natureza não está aí só para que a gente extraia tudo dela, retire tudo dela, mas também para nos ensinar. Principalmente para nos ensinar. Inclusive, então, nos versos de Ouro de Pitágoras, ele tem um trechinho ali que ele fala que a natura tudo ensina, né? Quer dizer... a natureza é a mesma em toda parte. Exato. Não é? Por aí, veja bem, muitos de nós desconhecemos isso, nós achamos que não é. Que é diferente. Que ela é diferente, mas ela é a mesma, ela se apresenta, é a mesma em toda a parte. Não é? Então veja que coisa mais linda. Não é? Então, o que nós precisamos é tomarmos consciência. O grande movimento nosso é em torno da consciência. Consciência planetária. Já falamos aqui algumas vezes, hoje já temos que falar até numa consciência sideral, não é? Cósmica, cada vez mais cósmica, os nossos olhares, o nosso coração, o nosso pensamento, mas tem que estar voltado para distâncias hoje imensas, cada vez maiores. Sem dúvida, tem pesquisas assim surpreendentes aparecendo quase que a cada mês, Frater Elias. Com certeza um autor que o senhor conhece, o Rupert Sheldrake, ele descobriu com relação à natureza os campos morfogenéticos, né? Fizeram uma experiência, por exemplo, numa ilha com macacos, né? Ensinaram aqueles macaquinhos, antes de comer o coco, a eles lavarem esse próprio coco. O que aconteceu? Em outra ilha, que não tinha comunicação com essa, os outros macaquinhos começaram a lavar o coco também. E assim no mundo inteiro. Quer dizer, há uma ligação invisível. Né? Mesma coisa com relação às plantas. E entre nós, então, nem se fala. E aí é que a pergunta, poderíamos levantar uma possibilidade de que há aí uma rede de consciências? Exato. Nesse momento se estabelece uma rede de consciência Exato. Por uma irradiação que ainda não entendemos perfeitamente. Isso. Mas quem é que nos mostra isso? A natureza. Não é? Então temos que tomar consciência disso cada vez mais. E entendendo bem que isso começa em nós. Cada vez mais temos que entender isso. Não é? Por exemplo, aquele que compra uma área e chega lá e vai derrubando tudo, às vezes até destruindo a nascente, possivelmente nunca sentiu falta d'água. Claro. Possivelmente. Né? Possivelmente. Nunca morou num sertão, ou nunca esteve em alguma parte da África onde a água é o elemento mais importante. Então, possivelmente, lhe falta a experiência, ou lhe falta a consciência. Aí é que entra a consciência, porque a consciência, à medida que nós a tomamos, nós vamos aprendendo com a experiência dos outros, com a experiência da natureza, com a experiência que o mundo nos mostra, com a experiência que os outros estão sofrendo. Não é possível nós destruirmos uma nascente aqui, sabendo que milhões de pessoas estão morrendo de sede em outros lugares. É muito pesado. É uma poluição muito, muito pesada internamente para cada um de nós. Então, falta consciência.
não é? Alguns dizem assim, não, está faltando um decreto, está faltando isso, falando aquilo. Não, falta é consciência. Porque se nós tivermos consciência, os decretos são desnecessários. Sim. Não é? Os decretos sinalizam que nós estamos distantes da consciência. Exato. Não é? Quem sabe aí é o egoísmo que está predominando. O egoísmo distancia essa consciência, vamos chamar aqui até de espiritual. Sim. Mais profunda. Entendeu? Então é isso que nós precisamos, na medida do possível, irmos tomando consciência disso. E entendendo isso, que isso independe de uma série de fatores. Não é? Porque hoje, como o Frater colocou muito bem, as descobertas estão demonstrando que é por aí. Que isso existe, isso não é uma invenção para ninguém conquistar o espaço do outro. Isso é verdadeiro. Agora, ela precisa ser cada vez mais construtiva, cada vez mais benéfica, cada vez mais útil, porque isso vai provocando o quê? Vai produzindo um novo estágio. Quem sabe Sim. poderíamos até dizer uma nova humanidade, Sem um dúvida. novo momento. Sem dúvida. Mas a gente não pode mais dizer que isso está lá não sei aonde. Nós temos que entender que começa aqui. Todos nós temos responsabilidade nesse processo. É a diferença entre individualização e individuação, né? Individuação não é egoísmo, né? É ir para dentro para poder melhor compreender o fora, né? O que está ao nosso redor. O trabalho, e tudo se resume na questão da meditação silenciosa, aquilo que nós falamos tanto. Frater, veja, e que precisamos, veja, a gente tem que entender que se precisa falar mais disso. Sabe o que acontece? Que nós passamos também um tempo que ficou naquela coisa, mas isso é repetição, está repetindo. Não é não, nós temos que repetir muitas vezes. Até que realmente a gente tenha a compreensão, porque se forma a consciência, senão não forma. É o re, não adianta, a gente não escapa do re. Entendeu? Senão a consciência não se forma. Porque alguns viram o rostinho até para o outro lado, como quem diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Esse problema de ecologia deve ser lá dos americanos. Ou não, acho que é lá dos chineses. Não é não, é nosso, de todos nós. Porque quando nós falamos de planeta, é todos nós. Quando nós então entramos mais ainda profundamente num sistema intergaláctico, sideral, não sei mais o que, mais ainda. Então não dá mais para a gente virar os olhos para o outro lado e dizer, nós não temos nada a ver com isso. Uma questão que eu gostaria que o senhor abordasse, Frater Elísio, que está sendo confirmada devagarinho, né? Aí pelas pesquisas, é a do planeta não como um astro morto, sem consciência, e sim do planeta como um ser vivo. O que podemos falar sobre isso, Frater? Veja, esse é um movimento que iniciou há uns anos atrás, né? Quer dizer, já, vamos chamar outra vez aqui, isso é milenar, mas de repente alguém se lembrou de usar o nome Gaia, não é? Justamente para chamar a atenção no sentido de que é um ser vivo. Então nós temos cada vez mais entendermos isso, que o planeta Terra não é um monte de terra. E de repente passamos isso para a nossa cabeça. Verdade. É um monte, tem montanhas e mais montanhas, a gente pode extrair tudo e coisa. E esquecemos que às vezes se você cavar um buraquinho, podemos estar provocando alguma dorzinha ou alguma coisa, não é? Temos que entender. Não quer dizer que não vamos fazer isso, não quer dizer que não vamos extrair, não vamos fazer. Mas hoje vieram com a palavra sustentabilidade, felizmente. Porque sustentabilidade significa que você tem que entender isso. É uso racional, né? É o uso racional. Para não dizermos até um pouquinho mais profundo, o uso espiritual. Espiritual, exato. Entendermos aonde que nós estamos pisando, com o que nós estamos mexendo. Não é? Então nós temos que entender que é isso. E a gente vê que não é diferente. Porque se nós começamos a meditar um pouco, observar a natureza mais profundamente, nós vamos ver que tudo nela contribui para quê? Para a vida. Mesmo um vulcão que a gente acha que é um destruidor, mas ele é um profundo criador de vida. Tem a sua função. Tem a sua função, só que nós não entendemos. Achamos que eu pus na minha cabeça que a função dele é outra, então, mas eu preciso analisá-lo dentro da natureza, dentro do processo Gaia. Aí que a coisa é diferente. Não é? Mas é claro, se eu vou morar do lado do vulcão, na boca do vulcão, uma hora vai acontecer alguma coisa. Então aí eu coloco o vulcão como destrutivo. Esqueço de que ele tem uma contribuição
construtiva. Exato. Nos distanciamos, entende como é? É essa a questão toda. Então nós temos que entender, harmonizarmos, vamos dizer, essa relação nossa com, entendermos a questão das eras, não é? Porque alguns movimentos são movimentos de era. Então, por isso nós temos que entender que o planeta não somos só nós, o planeta faz parte de todo um conjunto, não é? E dentro desse conjunto ele sofre influências, entendeu? Então a mudança de eixo, mudança para cá, vai para lá, depois de um tempo volta novamente para aquele mesmo lugar. Temos que entender tudo isso. E Frater Elias, eu queria também aproveitar e indagar um pouquinho, compartilhar com os nossos amigos que não tiveram oportunidade de estar conosco, né, no evento, no Fórum Ecológico. O senhor realizou uma vivência muito especial, realmente muito tocante, com relação à natureza, com relação à ecologia interior, né? Gostaria que o senhor, eu acho que nós teremos oportunidade mais para frente de trazer um trechinho dessa vivência para compartilhar com vocês, né, que foi filmada, mas se o senhor pudesse repetir, né, para nós aqui o que foi esse experimento, o que o senhor procurou com essa vivência aí que tocou a tantos lá no nosso auditório. Nessa vivência, justamente, até colocamos como vivência, quer dizer, como uma meditação, porque realmente é muito importante. Porque às vezes a gente está falando de coisas, isso, mas não paramos um momentinho para meditarmos sobre tudo isso. Não é? Às vezes não temos nenhuma experiência. Você quer falar alguma coisa, mas você não tem a experiência, não tem a vivência. Então ela é importante. Então justamente foi nesse sentido. Para nós chamarmos, vamos chamar assim, primeiro, de que num evento como esse, é muito importante que tenha um momento ou que vá se falar, ou que vai se vivenciar a meditação. Porque é fundamental a meditação nas nossas vidas. Está cada vez mais se comprovando que aquele que não medita tem uma qualidade de vida inferior daquele que medita. Isso isso acho que já está avançando. Está aí a medicina e tudo mais, a ciência, a neurociência. Demonstrado, né? Tudo está aí. Está demonstrado. Então, justamente para que esses eventos tenham um momento em que você vá abordar, ou falar, ou fazer uma prática, uma vivência sobre meditação. Um outro ponto que seria de nós, justamente, termos em mente que 3 pontos importantíssimos na nossa vida que nós precisamos aprender, qual é? Primeiro, vamos colocar até como um pilar, aprender a pensar. O segundo, aprender a meditar. E o terceiro, aprender a irradiar. Esses 3 pontos, esses 3 pilares, vamos dizer assim, são fundamentais em todo esse processo, em todo esse trabalho. Entendeu? Porque senão nós ficamos em um ponto só. Nós precisamos, porque através disso nós vamos dizer assim, interagirmos com maior facilidade. Sem entendeu? dúvida. Então é importantíssimo isso. Claro que em outros momentos possivelmente poderíamos trabalhar falar um isso pouco melhor. mais, até mesmo pelo nosso tempo que já está. Com certeza. Né? Vamos até, aproveitando já o final do programa, Frater Elias, eu quero antes de qualquer coisa mandar um abraço para o nosso amigo Rafael Cury, que foi a pessoa que trouxe a ideia do Fórum Ecológico para a Ordem Rosa Cruz. A Ordem comprou a ideia e fez esse evento em parceria, que foi, graças a Deus, bem sucedido e terá seus frutos, né? E queremos também lembrar de um livro que já trouxemos aqui, acho que há mais de um ano, que é da Biblioteca Rosa Cruz e que é muito importante, e eu vou pedir para o nosso câmera dar um close nele, que é o Leis Espirituais que Regem a Humanidade e o Universo, né? Esse livro é um livro da nossa Biblioteca Rosa Cruz, mas que pode ser adquirido por qualquer pessoa através do nosso site e que faz um resumo de algumas leis espirituais que tornam a vida do ser humano melhor, se aplicadas, né? São leis universais que não pertencem a credo nenhum, são leis que são religiosas no sentido etimológico da palavra, né? Que promovem esse religare do homem com o universo. Nesse livro nós temos algumas dessas leis resumidas com os seus correspondentes exercícios, a sua parte prática, para que você possa praticar e melhorar a sua vida em todos os aspectos. Você pode adquirir esse livro através do nosso site ou através do nosso telefone, que estão aí com certeza aparecendo na sua tela. Frater Elias, qual a mensagem que podemos deixar aí, através do senhor, para o encerramento de mais um programa? Veja, a mensagem, nós podemos até aproveitar a apresentação do livro, né? Sim. Porque são justamente através da compreensão, do entendimento, vamos dizer assim, do conhecimento dessas leis espirituais, dessas leis cósmicas, das leis naturais,
é que a gente consegue, vamos assim, fazer esse trabalho, não é? De uma melhor consciência, vamos assim dizer. Não é? E aproveitamos também para agradecer a todos pelo carinho, pela atenção que temos recebido, né? E Sem dúvida. fazemos votos de que possamos estar aqui, né? Continuando esse trabalho, vibrando cada vez mais por mais saúde, mais paz, mais alegria, mais bem-estar. Né? Que assim seja. Que assim seja. Até o nosso próximo encontro. Paz profunda a todos.